Fala meu povo, minha pova do ABC Paulista, tudo bem com vocês? Ayrton no comando dessa máquina do Conexão ABC, o seu podcast do ABC para o ABC Paulista, tá galera? Hoje vamos falar um tema muito interessante que impacta na vida de muitas pessoas aqui do ABC e também no mundo todo, né? É um papo muito legal que a gente vai bater, tá? Mas antes disso, vou falar sobre nossos apoiadores aqui no canal, que é a X2 Papelaria e a Mania de Limpeza, tá? Elas estão divididas apenas em um muro, aqui em Diadema, na rua Paganini, número 35. Você quer tirar uma xerox, ou uma cópia de chave, ou uma impressão de segunda via de conta, na X2. Quer um produto de limpeza para sua loja, para sua casa ou para qualquer lugar? Na Mania de Limpeza, galera. Bom, hoje vamos falar mais, galera. Eu sou uma pessoa muito especial, tá? A gente tá querendo trazer ela há algum tempo aqui. Já vou dividir tela com ela aqui. Vamos lá. A Cris tá aqui, opa, normal. É, Olá, eu quero, Cris, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite aqui do Conexão ABC. A gente queria trazer eu você que agradeço. pra gente bater essa ideia aqui, bater um papo. E é muito legal ter você aqui conosco. Eu que agradeço. E bora lá, bora conversar. Bom, muito bom. A Cristina Long, né, galera? Ela é terapeuta de desenvolvimento e espiritual também, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a história dela, como que ela vê, né, o mundo espiritual e algumas dicas e como que ela trabalha também isso. Cris, fala um pouquinho de você para quem não te conhece, para te conhecer um pouco da sua história. Uhum. Bom, eu sou terapeuta há 29 anos e trabalho, né, há muito tempo com a espiritualidade e com os mentores espirituais. Então, basicamente, o meu papel é ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo com elas. Eu trabalho também bastante com pessoas de luto, trabalho muito com esse tema, ajudo as pessoas a entenderem o que fazer, né? Como se replanejar na vida quando o luto acontece. E o luto não é só de uma pessoa que faleceu, o luto muitas vezes é de alguém que foi embora da sua vida, de um emprego, de uma situação na sua vida que era de um jeito e passa a ser de outro. Então, esse é o meu trabalho, ajudar as pessoas a entenderem o momento delas, entenderem o porquê das coisas, entenderem o que que elas podem fazer para se para lidarem, né, com o problema, seja ele qual for. Muito, Basicamente isso. muito legal, Cris. Cris, eu vi muitos podcasts seu, a gente viu que também você tinha um programa na rádio, né? E a gente vai Eu tenho, você tem ainda, né? Você vai participando muito e a gente tá acompanhando. Todo mundo é médium, certo? Correto? correto, todo mundo é médium. Só que alguns são mais que os outros. Quando que foi que começou na sua vida que você aflorou isso mais? Como que foi isso? A mediunidade não é algo especial, né? É algo que todo mundo pode desenvolver. Então, só explicando aí o que você disse, as pessoas, nós temos vários níveis de mediunidade. Então, tem pessoas com a mediunidade bem ativa, são as que conseguem lidar com a mediunidade e até utilizar para ajudar outras pessoas, como o meu caso. E tem pessoas que têm uma mediunidade que nem sabe o que é mediunidade, né? Sentem, percebem, e enfim. Então, isso é mediunidade em si. Eu, desde pequena, eu via coisas, eu sentia coisas, eu tinha que lidar com situações assim que aconteciam diretamente comigo. Só que quando eu era pequena, eu não entendia o que isso era e eu também não tinha nenhum respaldo da minha família. Minha família não ligava para aquilo que eu sentia, né? Então eu reclamava, eu falava algumas coisas, eu tinha medo de algumas outras situações onde eu via coisas e para eles aquilo era algo que não fazia sentido. Eu entendo que eles não sabiam o que fazer com aquilo, eles não tinham ideia. Então eu fui levando, né? Fui indo. Mais tarde na vida, por volta de mais ou menos uns 17 anos, 16, 17 anos, que eu comecei a estudar esse assunto. Aí eu não parei mais, aí eu fui entender o que acontecia comigo, aí ficou tudo muito claro, né? Aí eu fui me resolver nesse sentido, fui buscar conhecimento, tanto na parte espiritual quanto na parte emocional também. Então, basicamente, foi assim que começou. Começou sem eu querer, né? Então, quando eu era pequenininha, eu via basicamente as coisas que mexiam.
e eu sentia muito, era extremamente sensível, enfim. Foi assim. E você não. Provavelmente você foi bem novinha que já começou a ver isso é correto? A primeira vez que eu vi, que eu me lembre, eu tinha por volta de uns 4 anos. Eu vi uma imagem ali no meu quarto, uma moça me olhando, né? Hoje eu sei que ela era um espírito, uma mentora, e ela me olhando, e ela começou a aparecer algumas noites para mim. E sempre que eu olhava ela, e como criança, eu acho que eu não entendia, né, o que que aquela moça estava fazendo ali. Eu não sabia o que que era um espírito, então, sei lá o que que eu pensava. Aí eu acordava minha mãe. Quando eu ia para acordar minha mãe, eu virava para acordar minha mãe. Quando eu olhava, ela já não estava mais lá, ela desaparecia. Mas aquilo não me assustava. Nessa Uhum. época, isso não me assustava. Eu era criança, né, bem pequena, Sim. então para mim era algo super natural. Depois, mais tarde, quando eu tinha por volta de uns 8, 9, 10 anos, eu comecei a ver coisas que me assustavam. Aí eu tinha medo. E aí foi uma época onde eu não ficava sozinha nos lugares da casa, não ficava de jeito nenhum sozinha. Eu teve uma época que todas as vezes que eu ia dormir, todas as noites eu dormia chorando porque eu tinha medo do que podia acontecer, mas não era nada definido assim. Eu nem sabia explicar, olha, eu tô vendo um fantasma. Não, eu via coisas que me assustavam e que eu não fazia ideia do que era aquilo. E aí eu falava para minha tia, para minha avó, para as pessoas que me criaram, elas não ligavam, simplesmente era dorme que passa, reza que passa, coisas assim. E Para você era uma coisa já, depois de um tempo, cotidiano, uma coisa que acontecia praticamente todos os dias? aconteceu bastante. Aí depois, com mais ou menos uns 12 anos, isso cessou, ainda bem. Aí depois voltou novamente numa outra época da minha vida, mas daí eu já tinha mais conhecimento, eu até tinha medo, mas não tanto. Então eu aprendi depois a lidar com isso. Hoje eu tenho zero medo, mas eu tive muito medo Você foi por uma. aprendendo a lidar com tudo isso. Ô, Cris, é até legal a gente bater esse papo, falando isso já, e que tem muitas pessoas que eu perguntei pra gente fazer esse podcast, que a pergunta é verdade que crianças e cachorros veem mais espíritos? Se isso é real? Como que é isso? Ele tem uma mediunidade mais aflorada? Como que é isso? Você pode me explicar? Então, até os 7 anos, a mediunidade da criança está mais aberta. Então, tem crianças que veem tudo, outras veem mais, um pouco mais do que outras. Então, até os 7 anos é comum, inclusive é bem comum a criança até os 7 anos lembrar de vidas passadas, lembrar da vida antes de nascer, né? Lembrar do momento, né, espiritual antes de nascer, lembrar que escolheu o pai e a mãe. É bem legal. E os cachorros, eles e os gatos também, né? Eles conseguem ver. Então, eles são super sensíveis. Às vezes você tá com o cachorro do lado, o cachorro tá olhando, né? Gato, principalmente. Dizem É que bem comum. Diz que gato, quando fica olhando pra parede, a cabeça da parede, tem algo pra tirar dentro da casa. As místicas, as coisas que o pessoal conta, né? Os ditos populares, É, né? gato é bem sensível. O gato, ele fica no lugar, costuma ficar no lugar onde, energeticamente falando, não tá tão legal, então ele tá reciclando a energia, tá limpando a energia, né? Os gatos, os cachorros, eles sentem por nós, então muitas vezes eles estão sentindo algo que é por você, e muitas vezes o cachorro fica doente tá no lugar do dono. Aí, ó, meu cachorro. Então, isso pode acontecer. É, e quando você é criança e você tem um amigo imaginário, ele pode ser algo espiritual ou pode ser um criativo dentro da cabeça da criança? Não, o amiguinho espiritual, ele é um mentor da pessoa. É que quando você é criança, o seu mentor se apresenta como um amiguinho espiritual, porque para a criança fica mais comum ali, né? É mais fácil brincar com a criança, estar presente. Aí depois, quando você cresce, esse amiguinho espiritual cresce também. Aí você vai ver quem vê, né? Quem tem a mediunidade para ver a clarividência consegue ver o amiguinho espiritual que se tornou um amigo, né? Ele muda o formato, ele plasma uma forma mais adulta. Mas o amiguinho espiritual, ele é o mentor espiritual. Ele te acompanha desde o comecinho, então. Depende do mentor, depende da Uhum. função do mentor. Nem sempre acompanha desde o começo.
Você pode ter também, pode ser que tenha crianças que consigam ver, além do amiguinho espiritual, espíritos de crianças, às vezes brincando ali. Pode ser também. É uma possibilidade. Ô Cris, quando a pessoa vem até você, qual que é o maior problema que elas vêm pra falar com você? É sobre o luto? É sobre vidas passadas? Qual que é a maior demanda hoje pra você? Hoje a minha maior demanda que as pessoas procuram são as psicografias, né? Que na verdade eu faço psicofonia, que é eu, eu canalizo a informação do mentor, do ente querido, e aí eu gravo um áudio para a pessoa. Essa é, acho que é a minha maior demanda, e tem também a consulta das perguntas, onde aos mentores espirituais, onde as pessoas perguntam tudo que você pode imaginar, da própria vida, da vida de situações relacionadas à vida da pessoa, também, né, situações relacionadas a uma coisa que já passou, ou até de um falecido. Então, as pessoas consultam muito os mentores espirituais, basicamente. A maioria os mentores espirituais. E eu tenho, vamos falar um pouquinho sobre vidas passadas, né? Aí se sabe que quando tem algum problema na família, às vezes filho não gosta do pai, pai não gosta do filho. Isso pode ser que tenha acontecido na vida passada e nessa reencarnação dela. Pode continuar esse ciclo também? É possível isso? Sim, isso acontece bastante. Muitas vezes você tem uma dificuldade com alguém, e a dificuldade, ela é justamente, né, o seu desafio de você lidar com aquela pessoa, aceitar aquela pessoa como ela é, dar um jeito de se dar bem com essa pessoa. Agora, pode ser também que tem casos que não é vida passada, tem casos que é só simplesmente, por exemplo, uma diferença de personalidade, uma um conflito de geração, né? Que é quando, por exemplo, você quer, seu pai pensa de um jeito e ele lembra da vida que ele teve, e aí ele projeta em você a ideia de que você deveria fazer como foi com ele, e aí você faz diferente e aí ele vai te criticar por isso. Então não é às vezes, aí você vai entrar no conflito. E não necessariamente isso é uma vida passada, às vezes é realmente um conflito de geração ou um conflito de oposição, né? Que é quando você está com uma pessoa que pensa totalmente diferente de você, gosta das coisas diferentes, tem outro tipo, outro nível, né? Emocional, espiritual, educacional. Então, a tendência nossa, como ser humano, é a gente afastar, né? Quem a gente sente que não tem a ver conosco, né? Com a nossa vibe, com aquilo que a gente sabe. Então, se você observar, a psicologia explica muito isso, né? Que você fica sempre com as pessoas mais ou menos ali no seu nível. Então, se você é colocado num grupo de um outro nível, seja para cima ou para baixo, a tendência é você se incomodar muito ou alguém se incomodar, porque você destoa, né? Você fica diferente. Então, casos assim vão gerar automaticamente conflito. Aí não necessariamente é uma vida passada. Uhum. É Mas porque, poderia ser o caso de uma vida passada, que você é obrigada a conviver com um irmão que numa vida passada você matou ele, por exemplo, entendeu? sim, já vi casos, muitos casos que mal a filha já nasceu, a mãe já não odeia a filha, ou vice-versa, a filha ou o filho odiando o pai, a mãe. Então fica nesse conflito, e como assim, pode ser várias possibilidades, como você falou aqui pra gente, né? Sim, exatamente. Tem muitas possibilidades. Eu sempre falo que a gente não pode generalizar nada, achando que todos os casos são iguais, todas as situações são iguais, porque não são. E sobre a reencarnação, certo? É, eu tenho uma cunhada que ela é kardecista, né? Ela frequenta, né? E eu queria saber de você. A gente volta sempre pra mesma vida que a gente já viveu no passado, ou a gente volta numa vida totalmente diferente, ou a gente volta pra evoluir algo que a gente foi ruim na vida passada. Bom, a nossa próxima vida, né, quando a gente volta, a gente reencarna, a ideia é a gente ser uma pessoa melhor do que nós fomos numa outra vida. E aí é feito um planejamento, onde nesse planejamento, elementos da sua vida, incluindo as pessoas, o lugar que você vai nascer,
a condição que você vai nascer, tanto socioeconômica quanto a condição familiar, a condição étnica, né? É tudo feito um arranjo, digamos assim, para você passar pelas coisas que você precisa passar. Então, não é à toa que você é de um jeito ou do outro, ou que você nasce num país que está em guerra, por exemplo. Então, muitas vezes a gente, né, nesse planejamento, várias situações são desafiantes justamente porque faz parte da nossa evolução. Então, a gente, na vida passada, a gente meteu os pés pelas mãos, por exemplo, numa situação, e aí, nessa vida, você vem, de alguma forma, em algum momento, é exposto a alguma situação que vai te levar naquele mesmo nível, para você, dessa vez, não errar. Então, tem todo um planejamento, tudo está conectado. Tudo conectado. Sempre tentar, sempre evoluir. E a gente tem mais ou menos quantas reencarnações na nossa era, vamos dizer assim, No planeta Terra, né? no No planeta Terra. planeta Terra, a gente tem, aqui nós temos em torno de 400 reencarnações, que é o tempo mais ou menos que uma pessoa, um espírito leva para se lapidar. Mais ou menos isso, né? Aí existem outros planetas que aí tem outro tempo. Então, nós podemos viver em outros planetas também, é isso? Depois que termina essas 400, né, vidas, ou você vai para um planeta mais evoluído, ou se você precisar de mais tempo, vamos supor que você chegue ali por volta de 400 vidas, por volta, tá? Não é exato. E você ainda é um espírito muito sem noção, vamos supor assim. Aí você vai para um planeta onde tem mais dificuldades para você se lapidar. Então, tem um planeta que, por exemplo, Hitler, né? Eles dizem que Hitler foi para esse planeta. Então ele Eu, teve que voltar para trás e passar por várias situações para. Ele vai ter mais tempo para evoluir, mas ele vai demorar muito. Então, né? é, aí sabe o que ele fez, né? Então, essa aí já é história, né? Ô Cris, eu queria saber também como que a nossa frequência energética afeta o nosso dia a dia ao todo. Afeta totalmente, porque a sua frequência energética, ela, ela literalmente lidera as suas ações. Então, se você está com uma frequência baixa, você vai ter ações que você vai ficar nervoso, você vai ficar chateado, você vai ficar, às vezes, rancoroso, outras vezes vai ficar meio depressivo. Então, essas ações, elas estão totalmente ligadas à sua frequência energética. Então, aquela história, né, de orar e vigiar é importantíssimo. Então, perceber que você está emocionalmente mexido e aí a sua energia fica estranha, você pode se sentir literalmente com uma energia baixa, e aí é quando a pessoa, por exemplo, ela sente cansaço, ela sente peso, ela se sente irritada. Aí pode ser que seja isso. Então, ela tem que limpar a energia, elevar a frequência emocional, né? Essa consciência emocional, para poder melhorar, para ter a condição de, no dia a dia, lidar bem com as coisas, né? Com a vida, com os perrengues, sem, sem entornar o caldo, né? Sem bagunçar todo o resto. E esses sons que a gente vê no YouTube sobre frequência 80 Hz, isso realmente ajuda a gente a melhorar a nossa frequência Ajuda. para trazer prosperidade? Como é que é isso? Então, isso ajuda. Eu vou usar uma analogia para você entender o quanto isso ajuda. É como uma vitamina. Então, vamos usar uma analogia, uma historinha. Imagina uma pessoa que, organicamente falando, o corpo dela está fraco. E aí, ela está com a imunidade baixa, ela vive ficando resfriada, por exemplo. Vive ficando com anemia, ou seja, o corpo dela está fraco. Aí ela toma uma vitamina ou algumas vitaminas, então o corpo dela melhora, ela fica menos doente, ela se sente mais, né, mais vitalizada. Então, é a mesma coisa. Então, quando a gente usa uma frequência, por exemplo, em hertz, ou um mantra, ou tem várias, né, coisas que dá para serem usadas, isso é como uma vitamina, isso vai te ajudar, mas isso não vai fazer todo o trabalho por você. Então, ninguém fica rico ouvindo uma frequência.
Mas você pode começar a ouvir uma frequência, começar a ficar mais calmo, mais sereno, mais tranquilo, a ponto de começar a prestar atenção em coisas que você não prestava quando você não estava sereno e tranquilo, por exemplo. Então, as frequências, elas ajudam, elas são um plus, elas são uma vitamina, mas elas não vão fazer todo o trabalho. O trabalho, ele envolve a parte emocional, a sua consciência, né? Envolve você ir para a ação concreta, porque muitas vezes a pessoa ela quer um resultado na vida, mas ela não entende por que que ela não está tendo um resultado. Ela é esforçada, ela é uma pessoa que está fazendo tudo certinho, mas ela ainda está numa frequência onde ela não se enxerga, onde ela não percebe que ela está no nível baixo ainda. Então os resultados vão ser sempre baixos. Então, Então a frequência nessa hora vai ajudar, mas a consciência sobre por que que eu não consigo mais, o que está faltando, qual o elemento no meu dia que falta? É comportamento? Eu preciso aprender a fazer coisas que eu não sei? Eu preciso copiar um modelo mais estruturado? Sei lá. Então, a partir do momento que a pessoa ganha consciência, todos esses recursos vão ajudar como vitaminas, mas não vão fazer o trabalho pela pessoa. são um Então, não estímulo, né? existe. Hã? É um estímulo para ela poder, né, aquele empurrãozinho, né? Vamos falar assim, né? Exatamente, exatamente. É um estímulo. Então, ajuda? Ajuda. Mas aí, dependendo do caso, a pessoa precisa resolver de uma outra forma. Por exemplo, às vezes a pessoa está tão bagunçada emocionalmente, e aí ela tenta resolver espiritualmente essa bagunça emocional. Não adianta, ela pode rezar quanto for, ela pode, né, chamar quem ela quiser. Se ela não tiver a consciência de que ela precisa estruturar o próprio emocional, e aí um psicólogo vai ajudar, um terapeuta, clássico mesmo, né? Se ela não tiver essa consciência, ou a consciência, Ayrton, de, por exemplo, o quanto ela tem que se desenvolver. Eu fiz uma live esses dias que eu falei que nós somos, em alguns momentos, todos somos em algum momento, né? Mas a pessoa tem que ganhar consciência de que ela é um projeto inacabado. Então, muitas vezes a pessoa ela precisa entender que para ela prosperar na vida, por exemplo, ela às vezes tem que aprender a falar bem, tem que aprender a se disciplinar, tem que aprender a ter um comportamento adequado. Dependendo do trabalho da pessoa, ela tem que se vestir adequadamente. Então, são vários aprendizados que vão fazer ela, como um todo, melhorar na vida. Entrar numa faculdade, fazer uma pós-graduação, ou seja, pessoas que valem mais ganham mais. Isso é um fato na vida, né? E às vezes a pessoa ela é extremamente esforçada, mas ela não entendeu que ela vai precisar ser mais. Ela é um projeto inacabado ainda. Quando ela perceber isso, ela vai entender que ela precisa de ações concretas para se melhorar. E aí não é a reza, não é uma vela, não, entende? Não é um mantra que vai resolver. É isso que as pessoas não entendem. É, Então eu falo, tem que ir no departamento certo. Se você for no departamento errado, você vai. é tipo o cara que quer ganhar na Mega Sena, mas só ora pra ganhar, mas não joga. Então ele tem que fazer a parte dele também, né? Vamos colocar esse exemplo, né? Não é só esperar cair do céu e ele não fazer nada. Ele tem que fazer a sua parte também, né? Sim, é que esse exemplo que você deu é um exemplo meio utópico, né? Porque a gente não pode, assim, seria como dizer que se a pessoa ir lá e ouvir o mantra, ela vai melhorar. Não, o que eu quis dizer foi que, dependendo da situação, a pessoa precisa entender onde ela precisa mexer nela mesma. O que que ela precisa aprender para se desenvolver, para ser a pessoa capaz de conquistar aquilo que ela quer. Entende que é um pouco diferente? Uhum. Eu entendi. É ter que saber o lugar certo pra onde ela possa melhorar, né? Ela tem que saber onde ela tem que mexer. Às vezes é o emocional, às vezes é aprender algo, né? Tem gente que tem, assim, eu pego muito esses casos. A pessoa, ela quer mais, mas ela não entendeu que ela precisa ser mais para valer mais, para ter mais. E ser mais implica diretamente na pessoa estudar, a pessoa aprender coisas específicas da vida. É nossa, é nossa Está o entorno, né, os amigos, onde você mora, tudo isso vai implicar diretamente na sua frequência. a energia das pessoas que estão do seu lado também pode te interferir. Interfere. Porque aí você pensa que nem aquelas pessoas. Começa a andar com pessoas bem-sucedidas, só como exemplo, para você ver o que acontece.
Começa a andar com pessoas que não querem nada com a vida para você ver o que acontece. Daqui a pouco você está igual. Isso é um fato. Essa é verdade. Né? A pessoa quer emagrecer. Se ela tiver num grupo de amigas que se alimentam bem, que vão para academia, ela vai começar a aprender, ela vai começar a prestar atenção, ela vai ter mais condição de copiar e dar certo. Agora, se ela quer emagrecer e ela está num time, num grupo de pessoas que comem pra caramba, não estão nem aí, não são sedentárias, vai ficar muito difícil essa, essa influência, né? Ela teria que lutar muito contra isso. Então, ter essa consciência de onde estamos, onde a gente está colocando a nossa energia, o nosso dia a dia, como é que está a vida, também é importante. E é aí que eu falo, nem sempre a questão é espiritual. Deixa algo além do espiritual. E tem Exatamente. muitas pessoas que hoje, igual você falou assim, às vezes eles querem mais, mas eles têm que saber o onde melhorar. E eu queria saber se é possível quebrar esse ciclo da pobreza. Porque a pobreza não é só financeira, é mental também, né? A gente pensa que só a Com riqueza certeza. é só dinheiro, mas vai muito além, igual você tá falando aí. Andar com pessoas com pensamento, né, a mais. Eu queria saber, é possível quebrar esse ciclo e ter abundância na sua vida Totalmente. com a parte espiritual? É possível totalmente a qualquer momento. A partir do momento que a pessoa ganha essa consciência de que é possível, e ela ganha consciência onde ela está fazendo errado, e ela começa a fazer diferente, a energia dela muda, o nível, né, eletromagnético do corpo, né, a frequência muda, aí ela começa a enxergar coisas que, apesar de estar do lado dela, ela nunca enxergou. Ela começa a ter contato com outras pessoas que ela nunca teve, ela começa a atrair situações que vão começar a levar ela para aquele caminho. E aí vai começar, né, a acontecer um monte de coisa. Então é super possível, é extremamente possível. Legal, legal. E tem pessoas que te chamam pra fazer essa parte também? Um dos meus treinamentos, que chama fluxo quântico, é para isso. A gente trabalha todo esse emocional das pessoas e trabalha, né, essa parte da pessoa entender qual é a parte que cabe a ela, tanto na questão emocional, quanto na questão de ela fazer a conexão com aquilo que ela quer. Então, funciona fazer a conexão, mas você não pode deixar de fazer outra parte. Por exemplo, a pessoa só querer não resolve, né? Então, você nunca atrai o que você quer, você só atrai o que você é, o que você se conecta dentro de você. Então, o seu coração e o seu cérebro tem uma energia que é eletro, cérebro é eletro e magnético é o coração. Então, é eletromagnetismo. Então, esse eletromagnetismo vai atrair aquilo que você é. Então, você tem que mudar e se sentir capaz e se sentir merecedor daquilo que você quer. E quando você realmente se sente capaz e merecedor, você vai atrás daquilo. E aí você entra na faculdade que tem que entrar, que você decide, fala, não, eu posso, eu só não consigo porque eu ainda não estou construído do jeito certo. E aí você fala, opa, eu posso. Então você se matricula na faculdade, você começa a ler os livros certos, você busca as informações certas. Aí você começa a ir naquela direção. E vamos falar. Mas não é um milagre, é um passo a Não, passo. passa, já que a gente tá falando de abundância, vamos falar um pouquinho sobre sonhos. Mas o sonho, quando a gente dorme, tá, galera? Não o sonho de, eu quero tal coisa. Esse sonho de dormir, tá? Só pra gente saber o que a gente tá falando. Às vezes a gente tem sonhos muito loucos, né? A gente caindo de um penhasco ou algo do tipo. Isso pode ser algum recado do mundo espiritual ou apenas algo que a pessoa tá sentindo ou ela viu antes de dormir e que tá repassando isso pro cérebro dela? Então, assim, é possível que o mundo espiritual conecte as pessoas através dos sonhos e mande mensagens. Isso é possível e acontece. A grande questão é a pessoa lembrar e conseguir decifrar isso. Tem gente que entende nitidamente o recado de um sonho, e tem a maioria não entende. Mas, respondendo de uma outra forma a sua pergunta, nós levamos para o sono, né? E sonhamos tudo aquilo que está dentro da gente. Então, os nossos desejos, os nossos medos, as coisas que a gente vivencia no dia a dia, as coisas que você pensa, as coisas que você assiste na televisão. Então, tudo isso você leva.
para a hora do sono. E aí, durante os sonhos, que a gente sonha aí por noite 3, 4 vezes, pelo menos 3 vezes, né, são ciclos de sono, o que que acontece? Você vai muitas vezes misturar tudo e vai criar sonhos sem pé nem cabeça. E aí, esses sonhos, eu falo, não servem para nada, a não ser que você comece a fazer um processo para lembrar, para poder entender, para poder interpretar. Mas eu, Cris, eu não perderia muito tempo com isso, não. É. Ô, Cris, vamos falar agora uma coisa muito importante que eu também fiz essa pergunta para algumas pessoas aqui ao meu redor. Como que eu faço para saber quem é o meu mentor, né? Como que eu faço para ou até se comunicar, ele se comunicar comigo? Como que eu faço esse processo? Bom, todo mundo tem um mentor ou uma mentora, né? E aí, para fazer esse processo, você precisa primeiro entender a sua mediunidade. Qual é o canal receptor dessas mensagens? Então, tem gente que vai sentir, tem gente que vai ver, tem gente que vai é, ter visões, tem gente que vai ouvir. Então, você precisa primeiro entender esse seu canal. E para entender esse canal, você tem que se exercitar. Tem vários exercícios, tem várias formas de fazer isso. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, você tem que aprender a se proteger, porque a partir do momento que você está fazendo contato extrasensorial com o mundo espiritual, você vai começar a perceber coisas. Então, você começa a sentir, você começa a ouvir, você começa a prestar mais atenção. E aí, nesse processo, pode ser que, dependendo do seu nível de mediunidade, você possa, por exemplo, ouvir um falso mentor, né? Então, se você ouve um mentor ou, né, algum mestre que você considere. E ele está dizendo para você, ele está botando lenha na fogueira, digamos assim, né, para você não deixar para lá certas coisas, para você, se ele põe medo, se ele põe ordens, né, aí geralmente não é um mentor, é um falso mentor. Então a gente tem que ser capaz de distinguir isso, porque o mundo espiritual não julga, todo julgamento é humano. E aí tem um outro processo que é você interpretar o que você vai ouvir, o que você vai sentir, o que você vai perceber, que é a parte que eu considero mais difícil. Eu tenho um treinamento que chama Jornadas da Fênix, e lá eu ensino isso. Então, muitas vezes a pessoa ela capta um monte de coisa, mas eu falo, se você capta um monte de coisa e você não conseguiu interpretar e encaixar isso na sua vida como uma ferramenta, então eu vi tal coisa que significa o porquê eu estou vivendo tal situação na minha vida, ou então eu vi entendi o porquê que meu pai era desse jeito ou é desse jeito. Se você não conseguir interpretar e encaixar na sua vida, não serve para nada. É só legal. Então tem muita gente que acessa um monte de coisa e serve para o ego só, né? Ah, eu sou especial, eu vi, eu sinto, mas se você não conseguir usar isso no seu cotidiano, não serve. Então é um processo, não é simples, entende? Nesse processo de sentir, tem gente que tem medo, tem gente que sente medo, porque sente sensações. Então, a pessoa precisa entender o que vai acontecer e treinar isso, se protegendo, né? Pedindo para o anjo da guarda proteger para não ter essas interferências. Mas é só com um pouco de conhecimento que eu vou saber quem é o meu mentor, quem não é realmente um falso mentor. Só com conhecimento mais a fundo que eu vou conseguir saber se é ou não é. Tipo, não vou dar ligança para Exatamente. não vou dar ligança para isso porque você não é o meu mentor de verdade, entendeu? Exatamente, exatamente. E aí, às vezes, a pessoa, ela às vezes se deslumbra, né? Porque ela vê uma coisa, ou sente, ela já acha que ela está sendo especial e que o contato é especial. Então, a pessoa ela não tem esse filtro. E quando a pessoa não tem esse filtro, ela se engana. Então, tem que tomar um cuidado e é um processo, né? É um processo que é dia a dia, é até a pessoa sacar que muitas vezes é o próprio ego da pessoa, né? É o próprio querer da pessoa e não é necessariamente o mundo espiritual ou um mentor espiritual. Então, Então a gente pode ter só um mentor? você pode ter vários mentores. É comum você ter mais de um, não é nada especial. Você pode ter mentor para uma situação específica, num trabalho específico, ou você pode ter um mentor que vem ficar com você numa época da sua vida e depois vai embora. Nem sempre o mentor está com você desde o comecinho, né? Pode ser que ele chegue depois, mas a gente sempre tem alguém ali, né, na retaguarda, no mundo espiritual, ajudando a gente.
Esse mentor, ele pode ser uma pessoa que já passou pela minha vida ou ser algum familiar meu? Geralmente, os nossos mentores, eles têm uma conexão com a gente de uma vida passada, não necessariamente um familiar dessa vida. Uhum. Porque um familiar dessa vida que faleceu, por exemplo, seu pai, alguém assim, ele leva um tempo para ele poder ser mentor, né? Então, tem algumas regras, por exemplo, o mentor ele precisa ser mais evoluído que você para ele poder te ajudar. Evoluído naquela situação específica que você precisa, não evoluído como um todo. Então, geralmente, os nossos mentores, eles são alguém de alguma vida passada ou que tem alguma afinidade de algum trabalho que você vai fazer. Pode acontecer se você teve, por exemplo, um pai, uma mãe que faleceu há bastante tempo, um avô, que ele esteja conectado à família e que ele apareça de vez em quando, ou esteja por perto, para matar saudades ou para proteger um pouquinho ou para fazer parte de alguma coisa específica, mas aí ele não atua como um mentor, né? É como uma visita mesmo, né? Ele atua como se fosse um guardião ali que de vez em quando está te ajudando. Legal. Então, vamos ver se eu praticamente eu deu para entender, porque é um assunto muito longo, né, para falar em pouco tempo. Então, eu posso ter um mentor, eu sou um, hoje eu estou fazendo um podcast, eu poderia ter um mentor que me dá conselhos sobre o podcast. Ou faz de conta, ou um É, mentor que vai me dar durante a vida, ou algo do tipo. Ou não, é um mentor, é, dois mentores para tudo. exatamente. Não, não, exatamente como você disse. Você pode ter um mentor que atua com você em um segmento específico, né? Ou uma situação específica, não necessariamente um segmento ou uma profissão. E aí você pode ter um outro mentor que atua numa outra situação da sua vida. Ou esse mentor, ele pode ser o mesmo. Então, depende. Polivalente. Seria um polivalente, ali jogando em todas as posições. Pode ser que, pode ser que aconteça que ele faça todo o redor da sua vida, todas as áreas, né? Pode, é bem comum. O mentor te acompanhar no geral na sua vida, porque você às vezes veio com uma missão de fazer, de não escorregar, digamos assim, né, Uhum, nas ações. E aí ele está ali te intuindo, tentando te ajudar. sim. Agora vamos falar um pouquinho, eu acho que é interessante, a Chay falou mentor, a gente fala sobre o anjo da guarda. Todo mundo fala, nossa, que o anjo. Você, nossa, você não aconteceu pior porque o anjo da guarda estava contigo. Como que é que funciona o anjo da guarda? Temos também um, temos também vários. Como que é essa parte? Então, o anjo da guarda, ele atua dessa forma que você falou com crianças até 7 anos, mais ou menos, onde eles protegem de inimigos passados, de vidas passadas, protegem aquela história que a gente vê, né? Nossa, a criança tem um santo, né? Tem um santo anjo da guarda, porque o anjo da guarda protege, enfim. Mas depois, quando a gente cresce, o anjo da guarda, ele atua como um facilitador na nossa vida. Então, ele vai atuar só se a gente pedir. Se a gente não pedir, ele é uma ferramenta, digamos assim, que a gente pode usar. Então, é assim que funciona. Porque imagina, se o anjo da guarda sempre protegesse todo mundo, a gente não teria problemas, né? É, isso é verdade. Então, Isso então é esse é o verdade. X da questão. Então, ele é atuante quando a gente pede. Então, se você pede, você se conecta, você vai ter uma luz, você se sente melhor, você pode ter uma facilidade, ele vai te ajudar com uma coisa ou outra. Então, é assim que funciona. E, Com a espiritualidade no geral, né? Você uhum, se conecta. porque tem muitas vezes, a gente até escuta até uns relatos, assim, que é bem interessante. É, poxa, perdi minha chave. Não sei onde está minha chave, me atrasei para sair para tal compromisso. Só que nesse Aí não é compromisso, anjo da guarda, é mentor aí é a mentor, que faz isso. que ele, Geralmente que são os te, nossos mentores legal, que sabem que a gente está correndo um risco ali, então eles tentam ajudar a gente de alguma forma, atrasar, intuir, fazer a gente pensar numa coisa, trazer alguém que fala uma coisa que a gente precisava ouvir. Isso tudo é mentor espiritual, mentores, né? Não um anjo da guarda. ah, legal. Porque a gente sempre fala assim, nossa, eu me atrasei, igual eu tava dando um exemplo, né? Falar, a chave, aí ele falou assim, nossa, se eu tivesse isso, o ônibus tinha batido, eu tinha caído de moto, sei lá, alguém aconteceu É, alguma coisa comigo no caminho.
Então, tipo, tem um atraso, mas um atraso para o bem, né? Acontece muito isso. Então, geralmente são os nossos mentores que são bastante atuantes. Eu falo assim, olha, Ayrton, os mentores, eles são metidos no modo de dizer, né? Eles são intrometidos. Eles se intrometem, eles tentam mostrar, eles tentam trazer sinais, eles tentam interferir de uma forma positiva. Anjo é neutro. Então, essa é a diferença. Isso é diferente. Ô Cris, faz o seguinte pra gente. Passa todas as suas redes sociais para quem quer entrar em contato com você, para ter um atendimento mais especial, né? Para você conversar, para falar como funciona. Passa suas redes sociais pra gente, por favor, pra gente deixar aqui pro pessoal. A principal é o Instagram Jornadas da Alma, tudo junto no plural. Lá tem todas as informações sobre todas as outras redes e sites, né? Porque lá está tudo concentrado. Então, Instagram Jornadas da Alma, no Então, plural. então tá tudo lá. Quem quiser de lá vai tem link pra entrar na sua mentoria. É mentoria, certo? Isso. Isso. Tem link para minha assistente, tem link do YouTube, tem link do outro Instagram, tem a minha agenda, né? Eu vou agora para o Egito, por exemplo. Então, tem tudo. Tá Ah, tudo lá. então só ir lá na bio, galera, você vai encontrar tudo. Cris, muito obrigado por você ter participado do Conexão Eu que ABC. agradeço. Gratidão mesmo por você ter participado. Era pra gente já ter feito esse podcast, mas é coisa do destino, não deu. Mas É, eu não agradeço, deu certo. agradeço imensamente por você ter participado com esse podcast com a gente, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Você que gostou, você que viu a gente bater um papo legal sobre tudo, né? Sobre a nossa vida, sobre os nossos destinos. Vai, aproveita, já aperta no like, compartilha, comenta. Meu, divulga pra todo mundo aí que esse foi um tema muito legal, muito interessante, tá bom? Então, sou o Ayrton e acabou mais um Conexão ABC. Tchau, galera. Valeu!